Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 5 de fevereiro de 2021, o 65º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Quero inicialmente começar falando para vocês sobre a minha gratidão, porque a série Checkmate Global, no seu conjunto de lives e vídeos, ultrapassou no final de janeiro a marca de 3 milhões de visualizações. Certamente, mais e mais pessoas agora entendem o que de fato acontece no tabuleiro do jogo geopolítico. Muito obrigado. Gostaria de chamar também a atenção de todos vocês para o fato de que quase tudo que você sabe sobre a experiência humana sobre a superfície foi contado pela educação formal e pelos meios de comunicação, que são todos, basicamente, controlados pelos dominadores globais. Raríssimas exceções existem. Logo, quase a totalidade do que você sabe é a narrativa que eles introduziram em ti. Por dedução lógica, a narrativa deles sempre vai privilegiar, com elogios, os seus aliados e detratar e difamar os opositores deles, dos dominadores globais, ou aqueles que simplesmente não colaboram com a sua agenda. Lembre-se disso quando você perceber as narrativas e entenda quem está por trás delas. Muito bem, os dominadores globais não têm feito mais segredo sobre os seus planos. O último vídeo do Fórum Econômico Mundial, denominado What's the Great Reset, deixa bem clara as intenções da elite. Sob o pretexto mal disfarçado de salvar o mundo da crise, que eles próprios criaram, eles propõem então o fim do capitalismo e do modo de vida como o conhecemos. Num trecho do vídeo, o narrador diz, abre aspas, com tudo desmoronando, podemos remodelar o mundo de uma forma que não podíamos antes. Fecha aspas. Ele chama a atenção, obviamente, para a oportunidade que eles agora não podem perder. Aí faltava um ingrediente. Eles inoculam o medo para justificar a proposta deles, dizendo, abre aspas, no momento, estamos enfrentando uma crise de proporções internacionais. Vai ter um impacto de longo prazo sobre nós. Fecha aspas. Ora, eles criam uma situação de crise global para justificar o que eles vão fazer, sendo que eles próprios criaram essa situação. Todavia, o vídeo ainda vem cheio de mensagens subliminares, quando, por exemplo, pelas lentes de um óculos, se lê a palavra obedeça. E então eles mostram a estratégia já em andamento para chegar nesse objetivo deles. Eles dizem no vídeo, abre aspas, e isso é tudo sobre conseguir pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Fecha aspas. Logo, deixam claro que precisam mudar as pessoas nos cargos de comando estratégico mundial, aliás, como já vem fazendo. São transparentes e diretos, sem rodeios agora. Observem como eles já não se preocupam mais em passar essa mensagem de forma não camuflada. Pois é, mas eles precisam de mais catalisadores para que o medo oriundo do caos chegue no ponto certo. Por isso, os tambores de guerra voltaram a rugir. Lembrem-se do que falei nos vídeos anteriores, que esse era um outro catalisador que eles buscariam, no início através de guerras proxy e depois uma guerra mais aberta. Vamos a um caso específico. O Irã aumentou o tom e vem deixando vários setores preocupados.
a questão do enriquecimento do urânio a 90% para construir bombas atômicas parece já estar superado para o Irã, uma vez que ele anunciou em janeiro que retomou o enriquecimento de urânio a 20% em uma instalação nuclear subterrânea. Não parece estar tendo o Irã nenhuma dificuldade de ter acesso ao urânio natural. É conhecido pelos técnicos e por aqueles mais voltados para esse tema que mais da metade do esforço necessário para enriquecer o urânio a 90%, que é o que é usado para armas atômicas, esse esforço, mais da metade, é gasto só na fase inicial. Quando o enriquecimento chega a 20%, como foi o caso, está sendo o caso que o Irã anunciou, cerca de 90% do esforço em energia para se obter o urânio para armas nucleares já está concluído. Assim, a questão para eles é que faltam apenas 10% em real esforço energético para chegar ao enriquecimento necessário para fazer artefatos nucleares. Assim, a questão do enriquecimento do urânio parece praticamente já resolvida ou bem adiantada. A parte técnica para construir um artefato nuclear, propriamente dito, é tecnologicamente simples. Aí vem a parte mais complicada. O complicado é conseguir fazer a bomba chegar ao inimigo, principalmente de uma forma eficiente, que não haja a interceptação antes que chegue lá. E isso normalmente se faz colocando uma ogiva na cabeça de um míssil. Nesse sentido, o Irã também já deu um passo relevante recentemente, ao lançar um novo foguete para transporte de satélites, mas que pode facilmente carregar uma ogiva nuclear. Ele é chamado de Soujana e é um veículo de lançamento de 3 estágios, com o primeiro e o segundo estágio usando combustível sólido. O foguete, do tipo VLS, Veículo Lançador de Satélite, é uma nova revelação que mostra as capacidades desse país. Dominar os vetores para execução de um ataque de mísseis nucleares é essencial e um VLS, um Veículo Lançador de Satélite, é um passo para se chegar lá, um passo relevante. Por isso, se vocês se lembrarem, o VLS brasileiro não foi avante. O Irã tem um extenso programa de foguetes e vários mísseis de longo alcance de precisão, que incluem o Shahed-3, o Segil, o Garrad, o Fat-110 e o Qian. Muito bem. Consequentemente, em função dessas notícias, a temperatura no Oriente Médio segue subindo. Aparentemente, Israel já se decidiu a atacar o Irã. O governo de Israel já solicitou ao ministro das Finanças um pacote de 3 bilhões de shekel, que dá mais ou menos 910 milhões de dólares, para financiar um ataque militar. Vejam a proporção do ataque militar para que se solicite uma verba de quase 1 bilhão de dólares. A decisão parece também contemplar a opção de agir sozinho, independente de ser apoiado ou independente de outro país ir com ele, Israel, ele o fará sozinho. O tenente-general Avi Kochav espera estar com todos os preparativos concluídos ainda este mês, ou, na pior hipótese, no início do mês de março. Ele disse, abre aspas, caberá à liderança política, é claro, decidir sobre a implementação, observou o general, e complementou, abre aspas, mas esses planos precisam estar sobre a mesa, fecha aspas. Várias ações, claro, precederam esses planos, notadamente no campo da inteligência, quando Israel coletou dados para o seu planejamento, como, por exemplo, quando ocorreu um roubo misterioso no escritório da Unidade 840, que é uma unidade de elite das forças Quds
iranianas, e esse roubo ocorreu num bairro altamente vigiado na capital da Síria, Damasco. Lá foram coletados pelos invasores muitos documentos com os planos das forças especiais iranianas. É como eu disse a vocês, 2020 foram testes, reconhecimentos, coleta de dados. 2021 é ação. Muito bem. Na quarta-feira, alguns veículos aéreos, provavelmente drones israelenses, sobrevoaram o sul do Líbano e foram atacados. Na sequência, houve um ataque de mísseis de Israel, disparados até mesmo de navios, contra a região do aeroporto de Damasco, na Síria, e outros alvos no território sírio. O conflito no Oriente Médio está escalando em várias direções. Acabamos de falar sobre Irã e sobre Síria. Os Estados Unidos também, sobre a sua estratégia global, continua a promover um cerco às fronteiras russas, seja ele próprio, seja utilizando forças da OTAN. E diversos movimentos, além desses, que os russos consideram provocações. A Marinha Americana tem mantido no Mar Negro destroyers e contratorpedeiros, mesmo quando a Marinha Russa está fazendo exercícios navais de guerra, o que aumenta o risco de conflito se houver qualquer fator inesperado ocorrer. Por exemplo, o contratorpedeiro Donald Cook estava navegando no Mar Negro quando um caça russo Su-24 fez uma passagem baixa muito próxima do navio, aproximadamente a 100 metros da embarcação. Basta, então, um mal-entendido e algo pior pode acontecer. A Índia também, naturalmente, percebe o rufar dos tambores e vem se preparando para um possível conflito, considerado talvez quase que inevitável com a China. Eu já disse a vocês que a China vem concentrando forças na fronteira com a Índia e ela, pelo seu lado, está investindo em armas estratégicas e alianças militares, como, por exemplo, no caso das armas estratégicas, os seus mísseis BrahMos. No início de janeiro, indo agora ali da Índia pulando para a Coreia, Kim Jong-un apresentou um relatório, o líder da Coreia do Norte, apresentou um relatório ao 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, destacando os sucessos do país na construção de uma força nuclear. A inteligência americana já havia alertado para o aprimoramento do sistema de foguetes de lançamento múltiplo, MLRS, designado como KN-25, bem como os mísseis guiados de precisão KN-23 e KN-24. Eu já comentei sobre esses mísseis aqui no canal. Todos são armas relevantes. Entretanto, uma novidade que fez a diferença foi a apresentação pelos norte-coreanos do míssil balístico lançado por submarino, SLBM, denominado Pukgu Kisong 5. Há coisas estranhas nesse programa norte-coreano. Eles desenvolvem armas de extrema sofisticação. Mísseis lançados de submarino são uma tecnologia complexa e difícil de ser desenvolvida. Mas mesmo assim, a Coreia do Norte, que tem uma economia modestíssima, muito pequena, que gera muito poucos recursos e um desenvolvimento científico que em nenhum momento é notado como pungente ou de ponta, mesmo assim a Coreia do Norte desenvolveu todo este grande aparato militar. Fica difícil de entender onde ela arrumou os bilhões de dólares necessários e a capacitação técnica para esse programa de armas. Pela lógica, não foi a China, pois ela não iria gastar o seu dinheiro com um terceiro que está bem ali ao lado. Ela não tem um motivo claro para investir na Coreia do Norte. Certamente não foi ela. Então quem foi?
Vamos agora aos Estados Unidos. O chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos, conhecido como STRATCOM, almirante Charles Richard, alertou este mês que há uma possibilidade real de os Estados Unidos terem um conflito nuclear com a China ou a Rússia. Ele disse, abre aspas, há uma possibilidade real de que uma crise regional com a Rússia ou a China possa se transformar rapidamente em um conflito envolvendo armas nucleares, se eles perceberem que uma perda convencional ameaçaria o regime ou o Estado. Fecha aspas. O almirante Richard escreveu ainda que, embora a perspectiva de uma guerra nuclear seja atualmente baixa, não é, abre aspas, impossível, especialmente em uma crise. Fecha aspas. Ele disse que a Rússia e a China representam ameaças e citou um aumento nos ataques cibernéticos e ameaças no espaço, bem como seu investimento em armas avançadas como armas nucleares. Pelo jeito, estão construindo o cenário e o ambiente e tornando a ideia mais palatável. Muito bem, vamos agora ao famoso aí tão comentado golpe militar em Myanmar, antiga Birmânia. Esse golpe parece ter sido muito bem planejado, bastante rápido e atingiu seu objetivo para os seus autores, até o momento. Há interesses econômicos fortes envolvidos nessa questão, notadamente no suprimento de matérias-primas de Myanmar para a China. Esse assunto ainda está em desenvolvimento. Vamos agora para o mundo digital. O advogado do Google, Eduardo Mendonça, fez uma citação, no mínimo interessante, durante um julgamento. Citando um estudo da empresa, disse que o Brasil só perde para a Rússia no ranking dos países onde mais se remove conteúdo da internet. Vê-se, pela declaração desse advogado, que a vigilância no nosso país é bastante robusta. Há um anúncio em um fórum da Dark Web, onde está sendo oferecido para venda uma tabela de dados de 57 bancos de informações com 270 milhões de registros de brasileiros relacionados à Dataprev. 270 milhões de registros relacionados à Dataprev, empresa de tecnologia da informação da Previdência Social. O anúncio foi publicado na terça-feira, dia 2 de fevereiro. Não bastasse os CPFs vazados, dos quais eu já falei num vídeo passado, agora tem mais esse vazamento. Pelo jeito, os brasileiros não têm mais nenhum direito à privacidade nos seus dados. Segundo os especialistas do Centro de Segurança Cibernética do Fórum Econômico Mundial, eles divulgaram recentemente o seguinte, eles disseram, as tecnologias da próxima geração, esses são, vejam bem, os especialistas de segurança cibernética de quem? Do Fórum Econômico Mundial. E eles disseram o seguinte, que as tecnologias da próxima geração, como conectividade onipresente, inteligência artificial, computação quântica ou novas abordagens de gerenciamento de quê? Gerenciamento de identidade e acesso, gerenciar tanto as identidades e acessos. Essas novas tecnologias podem liquidar as defesas e dar início a uma pandemia cibernética global. São mais de 150 experts do Fórum Econômico Mundial novamente voltando ao mesmo tempo a probabilidade de uma pandemia cibernética global. Vejam que eles não cansam de avisar. Por essas e outras, aparentemente para não ser refém desta situação, é que no início deste mês, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev
afirmou que a Rússia está pronta para se desconectar da internet mundial, caso necessário. O país já vem há muitos anos fazendo experiências com o que eles chamam de RUNET, uma espécie de intranet nacional projetada para garantir o funcionamento da infraestrutura de tecnologia, especialmente a parte de telecomunicações e o sistema financeiro, caso algo extraordinário aconteça. Segundo Medvedev, o país também desenvolveu a capacidade de se desconectar, além da internet, também se desconectar do sistema SWIFT, que é o sistema de liquidações de pagamentos globais. Ele disse, abre aspas, tivemos até mesmo que criar nosso próprio sistema de transmissão de informações para que pudéssemos trocar mensagens eletrônicas caso isso aconteça subitamente. Fecha aspas, disse ele. Segundo informações, já foram feitos testes de manobra, já foram realizados também esses testes com sucesso e há um apoio legal, jurídico, para esse corte. É o que eles chamam a chamada lei da soberania da internet. Concede ao governo russo o poder legítimo de desconectar o país do resto do mundo sem muitas explicações, sem muitas justificativas, tendo como base a segurança nacional e o temor de interferência estrangeira. Então eles têm uma lei que faculta a eles poderem fazer essa desconexão a qualquer momento, desde que entendam que há uma ameaça à segurança nacional. Putin disse que eles não pretendem fazê-lo, mas que já tomou as medidas de precaução. Vamos agora aqui no Brasil. Aqui caminhamos exatamente no sentido inverso. Enquanto lá eles se preparam, enquanto lá eles tomam medidas de precaução, enquanto lá eles já criaram mecanismos para se proteger, já os testaram e estão prontos para botar em funcionamento, aqui nós caminhamos no sentido inverso. Nossos sistemas são vulneráveis, nenhuma medida de alternativa foi tomada e nós caminhamos exatamente para aumentar a dependência dos sistemas digitais. Cada dia mais estamos nos tornando dependentes de sistemas que são comprovadamente vulneráveis. Se eu fosse narrar aqui todos os sistemas brasileiros que foram invadidos, esse vídeo levaria horas e horas. Muito bem, esse mês começou a Operação Open Bank. A Operação Open Bank é um projeto que faz parte da agenda do Banco Central, focada em criar o sistema financeiro do futuro. Vocês lembram do Pix, que é o sistema de pagamento instantâneo, que já foi lançado em novembro de 2020, que também faz parte da série de projetos adotados pelo Banco Central. Segundo o presidente do Banco Central, o Open Bank tem como objetivo, dentre outros, a integração dos serviços financeiros às diferentes jornadas digitais dos clientes. Ademais, o Banco Central quer lançar também uma moeda digital até 2022. Foi dito que um grupo de trabalho intergovernamental está finalizando o estudo sobre o tema em suas diversas dimensões. Paulo Guedes, ministro da Economia, tem apoiado decididamente essa agenda, mas o maior entusiasta do projeto é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o mesmo que recentemente recebeu uma bela homenagem dos banqueiros internacionais. No início do ano, o presidente do Banco Central foi eleito o banqueiro central do ano pela revista britânica The Banker, a mais prestigiosa publicação do mundo sobre o setor bancário, editada por quem? Editada pelo Financial Times. Pix, Open Bank, moeda digital, certamente o presidente do Banco Central fez por merecer essa homenagem. Vamos agora para o espectro da América Latina. Parece que a ONU também está assumindo o seu papel. O secretário-geral da ONU participou, através de uma carta,
do 5º encontro do Grupo de Puebla, que é um grupo que reúne lideranças de esquerda de 17 países. 17 países. O encontro ocorreu em 29 de janeiro, de forma virtual, e contou com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e de mais de 60 dirigentes esquerdistas da América Latina e Europa. Na carta, Guterres pede, entre aspas, o fortalecimento do multilateralismo e da cooperação internacional. E depois ele completa esse pedido com outro, abre aspas, mais igualdade, inclusão e coesão social, com sustentabilidade ambiental e justiça climática, em linha com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, fecha aspas. Ou seja, ele está pedindo a um grupo de líderes de esquerda, a grande maioria talvez nem esteja no governo dos seus países, algo para o futuro. E tudo isso em linha com a Agenda 2030 da ONU. Fica clara a união de forças para fazer cumprir a agenda. A França também anunciou que não assinará o acordo comercial de livre comércio que havia sido entabulado entre o Mercosul e a União Europeia. A França diz agora que não assina porque as pré-condições que ela determinou não estão sendo cumpridas. Macron, naturalmente, quer pressionar o Brasil a aceitar a agenda. Gostaria de lembrar a vocês que o presidente Biden, nas suas primeiras horas na presidência dos Estados Unidos, fez 2 movimentos estratégicos dignos de anotar. Primeiro, a revogação da licença para o oleoduto Keystone, que seria um oleoduto construído entre Alberta, no Canadá, e as refinarias do estado americano de Nebraska. Ali ele se conectaria à rede já existente de oleodutos nos Estados Unidos, chegando então às refinarias do sul do Texas. Ou seja, os Estados Unidos receberiam petróleo de uma maneira muito mais barata diretamente de Alberta. E ele cancelou isso. Um segundo movimento que ele fez imediatamente, logo nas primeiras horas ali que ele assumiu, foi fazer os Estados Unidos retornar à adesão ao Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? É aquele no qual os países se comprometeram com metas de redução de emissões de carbono na atmosfera para conter o aquecimento global. Esse presidente, também está cumprindo a agenda. Vamos falar agora do Brasil sobre outro aspecto, o aspecto industrial. Eu já abordei essa questão mais de uma vez com vocês, mostrando como o país foi sabotado nas últimas 4 décadas. E agora, nesse quesito desindustrialização da economia, o país está retrocedendo a 1977. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a participação dos produtos industrializados na pauta de exportação brasileira registrou em 2020 o pior resultado em 44 anos, com um índice de 42,9% em 2020, o menor desde 1977. Naquele ano, 1977, o índice tinha sido de 41%. Eu já mostrei aqui para vocês mais de uma vez como foi a pauta de exportação do Brasil, principalmente no primeiro semestre de 2020, e como ela é completamente dominada por produtos primários. Quando um país não agrega valor na pauta de exportação, ele dificilmente consegue um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento econômico. Eu mostrei também, já em vídeos anteriores, e por isso eu peço para vocês sempre verem os vídeos anteriores, eu mostrei como a China só começou a ter um crescimento forte quando ela agregou valor à sua pauta de exportações através de produtos industrializados e com alto valor tecnológico. Nessa questão da nossa desindustrialização, o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Carlos Eduardo Abjaoud, disse, abre aspas,
é um resultado muito preocupante para a indústria. A perda de agregação de valor na pauta de exportação, nessa magnitude, preocupa e reflete claramente a desindustrialização que vive o Brasil. Fecha aspas. Esse processo parece não estar sendo estancado e ele é de vital importância para a nossa economia. Em outro ponto, eu gostaria de salientar que os polos passaram a ser áreas de muito interesse. Os polos são áreas onde a atividade, nesse momento, aumentou substancialmente. Sequência ED 623 549 6678. Ativa. O efeito dominó começou. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda subsequente, para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço.